Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o Dr. Walter Trevithick, que vai responder as perguntas dos internautas hoje. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, e você, Cris? Tudo bom? Tudo ótimo, Em paz? maravilha, tudo em paz. Antes da Tá gente bom. começar o programa, Walter, eu queria que todos nós nos sintonizássemos aí com o Rafael Cury, que ele desencarnou, foi ontem. E Rafael Cury, um dos maiores ufólogos do Brasil, teve seu desencarne precocemente, porque ele era muito jovem, né? Então, nossas melhores energias ao Rafael Cury, que ele tenha um caminho iluminado, né, dentro da espiritualidade, que ele continue, né, estudando e levando esse trabalho dentro de outras dimensões, de outros multiversos, né, Walter? Verdade, vai continuar caminhando lá, né? Os nossos irmãos de galáxia, né? Vai estar Verdade. caminhando lá, trabalhando. Gratidão, viu, Walter, pelo seu carinho aí, pela sua presença, né, no nosso programa, que é tão importante. O Walter traz muito esclarecimento sempre. E, pessoal, uma coisa que eu gostaria de esclarecer é que o Dr. Walter Trevithick, ele é professor de Direito em universidade. Portanto, todas as pautas que são feitas com ele são pesquisadas, inclusive em sites internacionais. O Walter traz aqui esclarecimento de massa que não sai nas mídias convencionais. Então, tudo que ele fala é muito sério e nós estamos no limiar de grandes mudanças. Certo, Walter? Deu uma caidinha na linha do Walter, mas ele está voltando, pessoal. Sexta-feira, às 19 horas, né? Dia complicado para fazer live. Vamos aguardar Walter Trebs entrando novamente no nosso programa, se conectando aí, deve estar com alguma dificuldade de conexão. Então, mas tudo isso que está acontecendo, né, no nosso país, no nosso para que a gente entenda o quanto nós somos efêmeros também dentro dessa eternidade, né? O quanto é tudo momentâneo. Então, que nós façamos sempre o nosso máximo, o melhor possível, todos os dias, para que no momento que chegue a nossa vez de irmos para casa, que a gente vá com orgulho do que fomos, né? Com respeito a tudo que fizemos, né? E com carinho de ter deixado um legado de consciência, assim como o Rafael Cury deixou aí dentro da parte ufológica, espiritualista. Participei, eu e várias pessoas do meio ufológico, de muitos congressos com o nosso querido Rafael Cury, e que sempre foi muito, muito plugado aí em consciência, né? Esperando aí o retorno de Walter Trebs, está dando algum probleminha de conexão, como sempre, né? Nós temos, mas hoje temos muitas perguntas de internautas aí para ele. Eu tenho certeza que ele vai conseguir esclarecer mais e mais ainda, né? Todos essas questões, né? Voltando, Walter Trebs, vamos começar, não vamos perder tempo, que temos muitas perguntas aqui. Vou citar o nome, inclusive, dos nossos, é, dos nossos internautas, dos nossos amigos que mandaram. Na verdade, eu recebi mais de 1.500 perguntas para o Walter, mas assim, eu separei umas que são mais polêmicas, até porque dizem, Walter, tem alguns canais que criticam a nossa postura de dizer a verdade que não sai nas mídias, né? Então, vamos perguntar aqui. Walter, pergunta o Caio Roberto Azevedo, que é o nosso internauta aí. Se a luz venceu, por que Trump perdeu nos Estados Unidos da América e o caos está instalado no Brasil e lá também, de certa forma? Bom, inicialmente a gente precisa explicar que digo nosso, porque ele lidera alguma situação, né, em relação ao mundo. Se ele não é nosso em relação ao Brasil, ele é em relação a alguma coisa no mundo, né, o POTUS. Ele não perdeu nos Estados Unidos, e sim deram asas à articulação do governo profundo, para que, longe da possibilidade de um conflito armado ou de uma revolução civil, a figura que hipoteticamente ocupa lá, no momento, né, a liderança, ela está apenas cumprindo, né, um cenário. Na verdade, é um cenário. Por quê?
Porque as mudanças que foram trazidas e articuladas no bom sentido, né, comandadas no melhor dos sentidos, elas tiveram sempre a finalidade, como de fato tem, de não criar nenhum tipo, né, de conflito no planeta, né, seja ele qual for. Né? Então, efetivamente, se constatou uma série de coisas que contrariava a situação que acabou se instalando lá. Né? E existia, inclusive, uma expectativa muito grande que a atual liderança lá não assumisse e tudo mais, mas para os nossos ouvintes, qualquer um que pesquise a matéria, vai se surpreender como era o sistema de governo lá na América do Norte. Né? Eu mesmo, com tudo que eu já estudei a história da América do Norte, já estudei a história das relações capitalistas, do trabalho e tudo mais, eu fiquei estarrecido em saber como é que funciona ou funcionava a governança de Estado lá na América. E isso ela é formada, ou era formada, por uma corporação, né, por incrível que pareça, que governava lá, era uma corporação. E essa corporação foi extinta. Foi extinta, a grosso modo se fala que ela faliu, né? E pela legislação americana, feito isso, ela não tem mais como governar lá. Só que isso é muito difícil explicar para vocês agora, até porque nós também não temos todas as informações. Outra questão importante, o que está comandando toda aquela situação de transição e de entrada dessa liderança que está lá agora ou não, ela está pautada em ações militares. Então, entendam vocês que ações militares, você só fica sabendo as informações depois que elas acontecem. Eu fui militar, eu fui treinado como militar, e o militar não passa informação. Por quê? Porque a ação tática de um militar requer sigilo absoluto, e não é informado mesmo. Então, não esperem datas, não esperem, enfim, eventos marcados com data e hora, porque isso não vai ser revelado. As coisas estão se encaminhando, né? A própria governança lá que existe hoje, ela está, para quem está atento, percebe que ela é artificializada, ela está artificial, ela não acontece de fato na casa do governo americano, que é o Capitólio, né? Não está acontecendo lá dentro. Lá dentro está, tanto dentro quanto fora, está tomado pelas forças militares. Então, veja, né, essa questão de dizer que houve a derrota de um vamos dizer assim, a assunção do cargo por outro, isso é tão somente uma situação temporária, né, que está se passando, e que, claro, eu não vou aqui afirmar, porque isso já se tornou até uma discussão desgastante, né, nas redes sociais e na internet, porque não é, que fica, que não fica. Nós viemos falando há mais de ano sobre o futuro da América nesse sentido. Está se confirmando tudo que se foi dito, tudo que foi previsto. Né? A forma que está acontecendo, ela está atrasando um processo, isso sim, está atrasando um processo. Assim como cada um de nós, quando ouve que a luz venceu, a luz tem que vencer em você. Porque se ela não vencer em você, não adianta ela vencer no planeta. Né? Porque se ela não vencer dentro de você, você vai atrasar o processo. Você é uma das pessoas que atrasa o processo. Cada um de nós que negar, né, a assunção da luz, não enxergar o que é vencer a luz, estará atrasando o processo. Agora, que vai acontecer, isso é fato incontestável. Vai acontecer as coisas da forma que está programado, dentro desse princípio que a luz venceu. Tá? Então, isso é uma introdução que a gente fala um pouco aqui em relação à questão americana, até porque as nossas lives não tratam de política de jeito nenhum, a gente acabou tendo que vai abordar hoje o assunto em consideração aos nossos ouvintes, que eles merecem, sim, resposta ao que perguntam, mas a nossa live não trata desses assuntos, mas vamos lá. Outra questão importante... Oi? Desculpa. E também a gente não está aqui para defender nenhuma ideologia política, nós somos partidários, né, nesse sentido, né? De forma nenhuma. Outra questão importante da pergunta é o caos está instalado
lá e aqui no Brasil. Gente, vocês precisam entender o que é caos, tá? Não usem essa palavra, porque vocês não têm ideia do que é o caos, tá? O caos, na universalidade da astronomia, ele é benéfico, ele tem uma razão interessante da existência do caos no universo, mas isso você tem que estudar astrofísica para você entender o sentido do caos no universo. O caos, no sentido que se usa aqui no planeta, né, é restabelecer tudo a um estado original de pó, e isso a gente não está passando em lugar nenhum no mundo. Existem movimentações, existem conflitos regionais entre os povos, os seus governos, essa questão que se discute do problema aí da nossa saúde, né, esse período todo de afastamento, o efeito econômico disso, as pessoas aceitam, são passivas ou são mais proativas, tudo isso é um fato, mas vocês não sabem o que é o caos. Tá? Então, o Brasil não está passando pelo caos, coisa nenhuma, muito pelo contrário. Ele evitou entrar num caos, né, com esse modelo que a gente tem agora, né, que procura restabelecer a ordem nas instituições, né, procura restabelecer o aproveitamento dos recursos que nós recolhemos como imposto, né, e tudo mais. Sem aqui eu citar, para a gente não entrar aqui numa polêmica de falar de governo para cá ou para lá, mas a verdade é que nós evitamos um caos, né? Então, cuidado com essa palavra, eu peço até aos nossos ouvintes que não a utilize de forma leviana, porque o caos de verdade, né, é você não poder sair na rua, você sair na rua, você ser alvejado, você ser parado pelas forças militares e polícia de forma injusta, eles judiarem de você, você não poder trabalhar, você não ter a sua família respeitada, você ter sua casa invadida, isso é o caos, e nada disso está acontecendo. Então, gente, por favor, né, vamos levantar a vibração e falar de coisas que efetivamente estão acontecendo. Você tem a proteção do Estado, você tem a proteção da sociedade, da sua família, dos seus amigos, tudo, existe sim dificuldade, ninguém é insensível a isso, mas cuidado, né, não pintem as coisas de que elas não existem. Principalmente que quando a gente fala que a luz venceu, qual que é a diferença da luz venceu para a luz que não existia? Hoje, você identifica, né, o futuro, o seu futuro, o futuro do planeta, pela mensagem que você recebe. Quem não é capaz de te dar uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, de afeto, de trazer você para cima, ele tá no governo profundo, ele é escuro, né, no pior dos sentidos. Então, não sigam quem passa notícias de morte, de notícias falsas, e isso a gente sabe muito bem que no sistema de comunicação está lotado disso, e todos os dias, o pior, ainda em cima de mentiras, né? Então, lá atrás, quando eu comecei a minha jornada em escolas esotéricas, estudando e tal, eu sempre ouvi a pergunta, e eu também fiz essa pergunta, como é que nós vamos identificar um dia quando vier realmente a mudança consciencial, né? Alguns até falavam, como é que eu vou saber quando Jesus vai voltar? Alguns usavam essa mentalidade. Ou quando vier o Salvador está aí. A luz, ela venceu, e venceu nesse sentido. Hoje você sabe exatamente o caminho que você vai tomar. Né? Então, procure mensagens que te tragam para cima. Né? Nós procuramos, de todas as formas, fazer isso aqui nas nossas lives. Né? Nós procuramos isso, a história do Crohn está em cima disso. Nós somos buzinas existenciais, no sentido de convidar vocês, né? Convidar vocês à mudança interna de vocês. Nós nunca temos seguidores, nunca procuramos ter razão para que alguém nos seguisse naquilo que a gente fala. Então, nós sempre fizemos um convite a vocês, para vocês participarem dessa mudança. Então, a luz venceu, sim, e venceu no sentido não só de abrir toda essa oportunidade para a gente, como para também ela espelhar dentro de cada um de nós. Tá? Então, inicialmente é isso. Né? Cuidado com essa palavra, e a América ainda vai nos dar muitas notícias diferentes, vocês vão aprender muitas coisas que já estão sendo divulgadas, mas isso vai ser divulgado de forma mais aberta, mais abrangente, e vocês vão descobrir que muita coisa que aconteceu na América
ela vai nos surpreender, né? E muita coisa a gente também vai ver que acontecia, que existia, sim, um mundo, né, um mundo obscuro, e que esse mundo precisa ser sanado para a gente poder realmente ter a quarta e quinta dimensão nesse planeta. Bacana, Walter, legal, bastante esclarecedor tudo que você falou agora nesse momento. Bem, a Maria Alice dos Santos, ela pergunta para ti, quando veremos os governadores pagarem por seus gastos excessivos aqui em São Paulo e em outros estados? Primeiro, gente, é muito necessário ter a maturidade de saber que abriu abertas oportunidades de elevação consciencial, de você exercer o amor, você encontrar de fato o amor incondicional, aquele que ama porque ama, né, não ama condicionado a uma situação, né, toda essa mudança para a quinta dimensão não tira a nossa responsabilidade. Os governadores que existem hoje em alguns estados aqui no Brasil são resultado do que nós fizemos ou não fizemos. Não é responsabilidade nem de Confederação Galáctica, nem de quinta dimensão, nem de nenhum propósito, né, que venha ao planeta mudar a nossa forma de agir, de pensar, de sentir, que vai resolver a nossa irresponsabilidade. Nós temos governadores hoje que foram eleitos pela irresponsabilidade dos seus eleitores. Verdade. Existe um governador eleito hoje, já que estamos falando disso, que eu fui assim, exaustivamente atacado quando da eleição dele. Eu não fui ouvido e quem me ouviu achou que eu estava fazendo um discurso político-partidário. Eu estava dizendo que era só um projeto de poder, que ele faria o que ele fez, o que ele está fazendo. E ninguém ouviu. E pessoas que ganhavam, uma delas que eu conversei, pasmem, o salário dela mensal era de R$300 mil. Então, não é uma pessoa assim que não tem condição intelectual, condição financeira, ou está num estado de ignorância existencial nesta parte. Mas uma delas foi essa pessoa que me atacou assim, não atacou, né, uma forma de dizer, mas me contrariou, né, no sentido, não, porque tal, e teve lá suas razões, e aí o que está? A prefeitura da maior cidade do Brasil reelegeu uma pessoa que já tinha demonstrado, né, uma questão delicada de governabilidade ou não. Já tinha cometido algumas ações, né, contra a população, no sentido de não saber agir, principalmente com essa etapa toda que a gente passou aí, né, em relação à nossa saúde, e elegeram ele de novo. Pois é. Na cidade onde eu moro, né, o nosso prefeito aqui teve um histórico todo complicado, elegeram ele, está aí de novo. Agora você vem perguntar numa live o que a gente faz com eles, por que eles continuam, por que a gente está na mão deles? Existe uma coisa chamada título de eleitor, que é uma responsabilidade enorme na mão das pessoas, tá? E aí eu vou passar agora uma dica para vocês, como advogado e professor de direito, tá? Quem observa que algum governador, algum prefeito, algum líder, né, governamental está tergiversando é uma palavra difícil de advogado, né? Está, né, errando com as contas públicas, existe uma coisa chamada ação popular. A ação popular, ele é obrigado, você pode pedir nessa ação popular que ele preste contas de tudo que ele vem gastando de dinheiros específicos e de orçamentos específicos, como ele gastou, ele tem que prestar conta. E se não prestar contas ou as contas não baterem, ele responde por crime de responsabilidade. Agora, quando eu, como advogado, chamei várias pessoas para fazer isso, me disseram, nossa, você é um gênio, nossa, doutor, que beleza, né? Até a página 1. Quando chegou na página 2, que eu pedi para assinar comigo, falar, vamos então entrar com uma ação popular, todo mundo correu. Então, meus amigos, não perguntem mais o porquê que a gente tem governos estranhos, governos difíceis, se as pessoas não querem se mobilizar. Tá? Então, isso não tem nada a ver com
Federação Galáctica, não tem nada a ver com as nossas lives, mas foi perguntado. Aí é assim que eu consigo explicar, né? Então, e não esperem que nenhum ser que venha do universo vai resolver esse problema, tá? Muito pelo contrário, né? Vai sobrar para nós também. Porque hoje a Operação Storm, ela pega o gigante, ela está em cima, está no topo, mas ela desce, está descendo. Ela já está abaixo do topo, tá? O topo tem 35 andares, só para você saber. Para vocês saberem, ele já chegou no andar térreo. Quem é o andar térreo? É o POTUS. O POTUS é o andar térreo da Operação Storm, só para vocês terem uma ideia. Agora ele vai caminhar, ela vai caminhando. Então vai chegar um ponto que cada um de nós vai ser chamado à responsabilidade em relação a alguma coisa na Terra ou no universo. Então, gente, está na hora de a gente acordar. Então, vamos lá. A próxima oportunidade que a gente tiver, vamos pensar muito bem. Não vim com aquela história, não tem coisa melhor para votar. Não, tem sim. Tem sim, verdade. Sempre tem. Sempre tem uma saída. Não sabemos o que fazer. O sujeito lá desviou, deixaram desviar. E quem é que se mobilizou? E digo a vocês, inclusive agora, né, como o assunto é um assunto de direito administrativo, eu já entrei com ação popular para discutir um determinado assunto. Sabe quantas pessoas acabaram no Tribunal de Justiça com a ação popular até o fim? Uma. Eu, sozinho. Então, gente, eu não sinto muito por tudo isso que acontece, e precisa uma coisa que precisa coragem, precisa se unir, né, em torno dos interesses. Né? Eu lamento, porque eu também sofro as consequências de toda uma situação num sistema que atinge todo mundo. Né? Eu também faço parte disso. Mas a gente tem boas ideias, a gente tem bons resultados, a gente tem que ter bons corações, boas pessoas e com muita coragem. Verdade. Na área corporativa, eu cansei já de propor para empresários ações para discutir abusos tributários. Ninguém quer. Por quê? Tem medo. Tem medo de devasa fiscal. Mas quem não atira a primeira pedra só leva pedrada. Pois é. Enquanto então, o povo não se levantar, né, Walter, não muda nada. O povo tem que se levantar e olhar as coisas como são, para que realmente a justiça possa funcionar a favor do povo. Senão, vai funcionar da forma que está funcionando, né? Porque para discutir principalmente as contas públicas, a gente tem um vasto material para fazer isso. Muito difícil a gente não conseguir que alguém seja responsabilizado por alguma coisa, porque as contas públicas, elas são bastante, vamos dizer assim, turbulentas para muitas coisas. No Rio já começou uma devassa, né? No Rio de Janeiro já começou uma devassa. Esperamos que ela se estenda para todo o Brasil, né, Walter? Existam pessoas corajosas como você e que juntos possamos fazer realmente a diferença, porque enquanto a gente votar em abutre, eles vão estar no poder. É o que você disse. Mudar radicalmente aí nas próximas, né? Walter, tem um monte de pergunta aqui. Vamos pular para a próxima, então, que eu acho que você já esclareceu bem legal essa. A Maricele Alves pergunta para você: você afirmou que a partir de 21 de dezembro seríamos surpreendidos por uma energia benéfica. Se fomos, por que nada mudou até o momento? Bom, gente, se nada mudou, eu vou começar a explicar o que mudou. Mudou tudo. Mudou tudo. Mas antes de a gente começar a falar um pouco mais sobre isso, eu vou convidar vocês a fazer a seguinte reflexão. Se você vai dormir às 4, 5 horas da manhã, todo dia você vai dormir 4h30, 5 horas, por aí, 4, 5 horas da manhã. Todo dia você está indo dormir esse horário. E aí você dorme até as 8 horas da noite, quando você acorda. Aí, eu venho para você e digo assim: você sabia que existe um período de Sol? Que o planeta tem o Sol? Você vai falar: não, isso é conspiração. Eu nunca vi o Sol. Claro, você está indo dormir quando ele está para nascer e acorda quando ele já se pôs. Então, para você que está dormindo, o Sol não existe.
O planeta não é claro, você sempre vai ver ele no escuro. É isso que as pessoas estão fazendo. Elas vão dormir às 4 horas da manhã e levantam às 8 da noite. Depois diz que nada mudou no mundo. Gente, começa a ir dormir um pouco mais cedo e levanta mais cedo. Vê o sol nascer e vê o sol se pôr. Essa metáfora, essa historinha que eu contei para vocês, esse exemplo, é o que as pessoas estão fazendo. Mudou tanto, gente, mudou tanto, que nós não tivemos nenhum conflito armado mundial que estava mais do que previsto pelas relações internacionais que nós viemos sofrendo nos últimos quase 100 anos. Todo mundo sabe, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a coisa ainda ficou mais acirrada ainda, porque tinha-se já o conhecimento da manipulação da energia atômica, começou-se, então, com a Guerra Fria, começou-se, então, as ameaças de quem tinha mais aqui, quem tinha mais ali, e isso simplesmente foi apagado, né? Foi retirado do poder do planeta, do homem, da mão do homem, né? Os 50 anos de Chico Xavier, só isso já é uma infinita mudança no planeta. Então, gente, nós tivemos realmente mudanças. A Federação Galáctica, que nos acompanha nisso tudo, e para nós, há dias atrás, após 21 de dezembro, reveja os seus relacionamentos. Reveja os seus relacionamentos. O que ela quis dizer com isso? Observe o que você sente. O que você sente. Se você realmente é afetivo ou afetiva, se você ama de verdade, quais pessoas que importam de verdade para a sua vida e quais talvez você não tenha que seguir junto com elas. Isso, só isso, já é uma mudança da sua vida. E isso veio depois de 21 de dezembro, sim. Depois de 21 de dezembro, fomos capazes de não ter uma guerra civil nos Estados Unidos da América, que estava previsto para o dia 21 de janeiro deste ano. Não tivemos. Estava marcado. No dia 20, 21 de janeiro desse ano, era para arrebentar tudo lá, e não aconteceu. Como a luz não venceu? Como a luz não venceu? E a luz venceu tanto, que é o que eu estou dizendo para vocês. Vocês querem o caminho? Busquem apenas aquilo que traz vocês para cima. Aumentem o padrão vibracional de vocês. Quem fala coisa boa, não é a síndrome de Poliana, não, ver poesia em lata de lixo, não é isso. Mas quem vê, sabe, mesmo na adversidade, existem adversidades, tem pessoas sofrendo, tem pessoas em dificuldade, mas está na hora de, naquilo que você tem, você ver e procurar fazer o melhor. Quem é que não vai fazer parte? Quem é que não percebe a luz? Né? Quem está dormindo às 4 horas da manhã. Vai dizer que é teoria conspiratória a existência do Sol, vai dizer, não existe dia nesse planeta. Eu vou dormir, está escuro, eu acordo, está escuro. Como é que você vai convencer a pessoa? Por quê? Porque no momento que a luz está aí, a pessoa está dormindo. Então, gente, a vitória da luz aconteceu, sim. E não é um folclore, não é um conto, não é uma pregação. Né? 21 de dezembro, sim, abriu um mega portal no planeta. É claro que quem trabalhou durante 50, 40, 50 anos, 20 anos, 30 anos, com que nós mexemos, com que nós falamos, percebeu isso e percebe. Óbvio que quem está chegando agora tem mais dificuldade, mas não tem de forma nenhuma limitações para perceber o processo. Agora, não desiste da ideia do ver para crer. Sinta, exerça a vida. Porque hoje, nós não temos mais a escolha. Hoje você não escolhe mais. Hoje você é. Se você for do eu sou, lembra lá que o mensageiro falou? Quem és tu? Quando lhe perguntaram, ele disse, eu sou.
É exatamente isso que é a nossa mensagem. Para entender o processo, né, de mudança, de iluminação, né, da luz venceu, é o processo de eu sou. Você não escolhe mais, não é eu quero ou não quero. Você é. Se você for, você faz parte do processo. Senão, realmente, né, 21 de dezembro não significa nada, a luz não, a luz venceu, mas para mim está tudo igual. Não está não, gente. Não está não. Abre os olhos, né? Pesquisa, dá uma olhada, né? Que não é mesmo. Se fosse as trevas ainda imperando nesse planeta, vocês veriam uma triste situação agora. Então, por mais que a gente esteja num período de dificuldade, nós estamos num período de dificuldade com iluminação. Né? Com iluminação significa, no mínimo, proteção, ou a diminuição de efeitos que poderiam ser muito mais desastrosos. Inclusive com reações do próprio planeta, que nós conseguimos evitar, com a assistência da federação, com a assistência e com o nosso esforço também, com o nosso trabalho também. É isso aí, Walter. Bom, tem várias perguntas aqui. Tem umas que eu vou até pular porque eu acho que você já respondeu, né? Tem pessoas que perguntam assim, a Luiz Laurentes, Operação Storm, você afirmou que muitos aqui no nosso país cairiam. Quando veremos isso acontecer? Você acabou de responder que vai ter um tempo correto para isso acontecer, certo? É isso que você falou, acabou de falar. Né? Eu tenho a acrescentar o seguinte, na Operação Storm. A Operação Storm, que terá efeito, ela depende ainda de uma série, né, de julgamentos a serem feitos, julgamentos sob o ponto de vista jurídico, legal, num tribunal internacional, para que todos, de fato, estejam na lista daqueles que vão ser recolhidos. Né? Em alguns países, são mais de 220 mil que já estão na lista. Né? Então, aí vão perguntar, não, e por que ainda não aconteceu nada? Porque se você prende um, os outros têm condições de acabar com as provas, de se esconder, que era o que se fazia antigamente, né? Ir atrás de um que se mostrava, né, efetivamente fora, né, da lei, e os demais que percebiam que faziam parte do grupo conseguiam os seus mecanismos, né, de fuga, né, de, vamos dizer, travestir, né, os seus atos. E agora não. Agora está sendo feita uma ação global para que todos que realmente tenham responsabilidade respondam por ela. Então, não é um processo para ter data e nem hora, até porque se tiver, o processo já morreu, já matou o processo. Então, gente, é a questão de paciência, observação e também a nossa atitude, porque lembrem que mesmo que uma operação Storm nos libere, né, de certos vícios, né, dos nossos líderes, ou certos líderes viciados, se nós continuarmos votando como nós votamos, nós vamos colocar pessoas iguais lá de novo, tá? Verdade. Então, o preparo começa aqui. Eu pegar meu título de eleitor ali no dia e olhar para ele com responsabilidade. Porque pode vir qualquer Capitão América querer tirar algum governante corrupto desse país, se você votar errado e colocar o outro lá, como é o nosso costume fazer, você não vai estar... A Operação Storm não está aí para ficar limpando a casa de ninguém. A Operação Storm é uma operação global de mudança de padrão vibracional do planeta, então você precisa realmente fazer um saneamento, mas a coisa depende, né, de cada um de nós, de cada uma das nossas atitudes. Bem, Walter, temos mais perguntas aqui. Vou fazer duas ao mesmo tempo, porque eu acho que você afirma que os seres que têm contato são confederados, porque eles não se apresentam para a humanidade. E isso perguntou Júlia Carneiro. E como professor de direito, como você enxerga o futuro do Brasil? É que a Maria do Carmo também pergunta sobre isso. Sobre os seres confederados. Primeiro, isso a gente merece falar bastante, repetir e falar com vocês, porque as pessoas que estão chegando para conhecer isso, elas não têm como saber, porque você falar
Confederação Galáctica, seres confederados, mesmo hoje, entre os meus amigos, se eu falo isso, eles ficam me olhando, perguntando quem são eles, né? Então, a gente precisa realmente esclarecer. Para a gente responder essa pergunta aqui, primeiro, a gente precisa esclarecer o que é um ser confederado. Primeiro, confederação não guarda um ser, guarda uma civilização. São civilizações que são confederadas, ou seja, são povos, né? Uma reunião de povos, consciências que fazem parte da confederação. Para você fazer parte, nós um dia faremos. O povo do planeta Terra será um povo confederado na medida que nós caminharmos na nossa consciência, na nossa forma de agir, na nossa sociedade, enfim, haver um progresso espiritual aqui no planeta, nós teremos um povo também absorvido pela confederação. Só que para você ser um povo confederado, você não pode sair das regras estipuladas pelo comitê, pelos conselhos, nem um bóson. Sabe o que é um bóson? É a subpartícula de um átomo. Significa que você não pode sair isso da regra, porque você é banido. Por isso que nós não temos contato, no momento, com os confederados, porque foi dito para eles não fazerem isso. Não é o momento para isso. É simples assim. E nenhum deles vai cometer essa insanidade, porque se o banimento de uma civilização confederada significa estar no stand-by do espaço. Você fica no universo, no stand-by, sob o ponto de vista consciencial. Você fica aguardando uma oportunidade. Isso pode levar milênios. Então, você, que é um ser, seja lá de que origem for, que trabalhou, que passou pelo que a gente passou aqui também, porque muitos confederados de hoje já, até nas canalizações, explicam que passaram por experiências semelhantes a nós, da materialidade, da sociedade governamental, semelhante a nossa e tudo, quer dizer, eles passaram por todos esses degraus para chegarem a um meio, né, no qual eles dividem não o colonialismo, mas a assistência aos povos, né, que estão em processo de ascensão consciencial, que é o trabalho deles. Isso também difere de outros povos, não são povos colonialistas, nenhum povo confederado é colonialista, não no modelo que a gente passou aqui ou passa aqui, podem ser até colonialistas num outro sentido, mais elevado deles, mas no sentido do que a gente conhece, não, eles não chegam para dominar, para te escravizar, para te usar, eles chegam para te assistir e comungar com você uma energia para que possa passar você para um grau mais elevado, né, para você crescer. Então, um confederado, ele não fará nada que não esteja no planejamento. E no planejamento, no momento, não é eles estarem aqui expostos. Estarão, se preparem que estarão. Inclusive, dizem que isso está no limiar de acontecer. Agora, não fiquem nessa expectativa de pensar que, porque eles não aparecem, tudo isso é fantasioso. Não é. Não é. Só que tudo tem uma razão para ser. E alguns deles, um ou dois que já passaram mensagens para nós, dizem que do nosso universo local, o ser humano é o ser mais perigoso que existe. Mais perigoso que existe. Né? Então, eles precisam preparar um ambiente, né, para que eles possam ter uma convivência mínima, pacífica conosco. Porque, do contrário, eles vão ser obrigados a nos eliminar, e eles não vão fazer isso, eles não vieram para fazer isso. Se eles precisarem aportar aqui, forem atacados, ou forem, enfim, enfrentarem conflitos com a gente aqui, e eles têm uma capacidade que você nem imagina o que eles podem fazer com cada um de nós aqui, né, com o potencial que eles têm energético, vibracional e tudo mais. Só que eles não vêm aqui para isso. Então, quando eles descerem aqui, que a gente realmente tiver contato com eles, é porque eles já têm uma expectativa de ter um mínimo, pelo menos, de um grupo que possa caminhar junto com eles, que entenda o processo deles. Né? Porque muitos ainda não entendem e está previsto que não entenderão. E eles têm um caminho a seguir também. Né? O Kalhat, que é um dos planetas pelos quais aqueles que ficarem se prendendo na terceira dimensão vão para lá. Só que o Kalhat é um planeta de terceira dimensão na Idade da Pedra. Então, eu peço muito ao meu Criador que não me faça isso, que não me leve para lá, porque eu mesmo, com tudo que eu procuro me esclarecer, não sei se eu vou ser um doce de quinta dimensão aqui, se eu tenho, né, condição. Mas aqueles que efetivamente se esforçam,
né, realmente para ficar nas trevas, na 3D, eles vão para esse planeta que ele está na Idade da Pedra. Então, imagina recomeçar todo um processo, aonde nós estamos, ter que recomeçar na Idade da Pedra. Mas é isso que está previsto. Como você enxerga o futuro do Brasil? É para você só encerrar essa pergunta aqui que ela mandou. Vamos falar do futuro do Brasil. Bom, gente, o Brasil tem futuro. Tem muito futuro. Ele é considerado, dentro da lista dos países que vão ascender no planeta, se não o mais rico do mundo. Ele estará entre os 3 mais ricos do mundo. Todos os sentidos. O que nós precisamos é nos educar, evoluir consciencialmente, organizar nossa sociedade, não tolerar mais o que nós toleramos, né, que foi objeto hoje de bastante conversa aqui, né, sobre os nossos governantes, da nossa sociedade, o não se incomodar com o sistema e tudo mais. Conseguindo superar tudo isso, o Brasil será um dos 3 maiores países do mundo em riqueza econômica, social e tudo mais que vocês podem imaginar. O que nós estamos fazendo, em parte, é atrasando esse processo. Agora, quanto mais a luzinha acender em cada um de nós, mais rápido isso vai acontecer. Mas o futuro do Brasil é o melhor que vocês possam imaginar. Não adianta ficar pessimista, não adianta ficar... Aí é o que eu falei no início. Quem vem com esse discurso está com os escuros, precisa, né, deflagrar aí uma energia, baixar todo mundo, mas quem realmente trabalha, quem realmente faz o seu melhor, faz parte desse futuro. Está junto conosco nesse Brasil que está vindo, está nascendo aí, e é esse o nosso futuro. Bem, Walter, tem mais algumas perguntas. Nós temos mais aí uns 10 minutos aí nós entramos atrasados, então nós temos direito a 5 minutos a mais aí, tá? Fora, temos uma prorrogação, como no jogo aí. Walter, aqui diz o Geraldo de Souza, e aliás eu não concordo, mas ele diz assim: estamos no limiar de instalarem o comunismo no Brasil, inclusive decretarem o impeachment do presidente. Como você vê isso como professor de Direito? Então, como professor de Direito, e eu também dei aula de História das Relações do Trabalho, do movimento sindical brasileiro, tudo isso compõe a necessidade de você fazer uma pesquisa profunda dos movimentos políticos aqui no Brasil. Então, eu já vou deixar a mensagem para o pessoal prestar atenção, porque o comunismo não está pronto para se instalar no Brasil. O comunismo existe no Brasil desde o início do século XX, quando declarou a Revolução Bolchevique, e eles mataram os czares russos e implantaram o sistema lá no leste europeu. Daí nasceu os movimentos relacionados a deflagrar isso no mundo inteiro. Vieram bastante imigrantes com essas aspirações aqui para o Brasil. Isso aqui é aula de história, gente, tá? Então, não é nada político-partidário, estou falando de história. Né? Então, no início do século XX, lá pelos anos 10, 20, nós já tínhamos movimentos no Brasil, né, que se movimentavam. O nosso sistema sindical todo foi pautado em cima de um pensamento social comunista, esquerda, ele é até hoje assim, né? Até o governo Vargas, né, até mais ou menos 64, quando acaba os governos de esquerda. Então, ao final do governo Vargas até 1964, praticamente todos os governos estavam dividindo as questões políticas com pensamentos comunistas, com pensamentos de esquerda. E os nossos últimos governantes, né, que precedeu esse que está hoje aí, eram efetivamente declarados comunistas. Então, não está pronto para se instalar o Estado comunista no Brasil. Acordem, ele sempre esteve aqui. O que acontece hoje é que está se discutindo o não comunismo no Brasil. Né? Então, estão começando a entender o processo, estão começando a entender que esta forma de pensamento não consegue fazer uma nação progredir, né? Não consegue, as pessoas não conseguem se desenvolver,
é um governo para os governantes e tudo mais, mas não vem ao caso. Agora, por favor, né, vamos prestar atenção e não dizer que está pronto para se instalar, porque não está. Ele já faz parte da nossa realidade política histórica, desde que o Brasil foi instituído uma república, tá? E isso, mais propriamente, no início do século XX, ou seja, faz bastante tempo, mais de 100 anos que a gente tem isso aqui se movimentando, muito mais de 100 anos se movimentando aqui no nosso cenário. Então, não, por favor, não repitam isso, não vamos dizer que está pronto para instalar, que isso não procede de forma nenhuma, nem de fato, nem de direito, nem de história. Tá? Então, isso não é uma verdade, tá? Não dá para se afirmar isso. Tá? E a outra pergunta era sobre o... Você respondeu, né? Ele estava dizendo que sobre o impeachment do presidente, se isso é possível, se vai acontecer, como professor de direito, como você vê? Em primeiro lugar, as pessoas precisam aprender o que é impeachment. Impeachment não é uma palavra diferente, difícil e que pegou na boca da mídia e dos jornalistas e tudo mais, para ser usada assim de forma tão irresponsável. As pessoas são verdadeiramente responsáveis. Né? Impeachment está baseado em crime de responsabilidade, num ato realmente que se comprove, né, que haja a responsabilidade para tanto. Nesse governo atual, eu não vejo a menor sombra de responsabilidade para fazer esse pedido. Tá? Segundo, todos que atacam a atual administração pública não têm proposta de governo. Não tem proposta de governo. Você atacar um sistema porque você não gosta dele, porque você não está recebendo as verbas que você queria receber, porque o seu partido não foi favorecido, ou por isso ou por aquilo, isso não é governabilidade, isso não te dá representação, isso não representa o interesse da população. Então, preste atenção. Tem grupos e grupos aí de tudo quanto é jeito, professores não sei da quanta, artistas não sei do quê, juristas não sei da onde, advogados ligados ao quê, não sei o quê, né, se movimentando e publicando isso em redes sociais e tudo, só que nenhum desses grupos tem uma proposta de governo. Nenhum que diz alguma coisa contra esse governo diz, bom, isso não está certo, mas a proposta é essa, o caminho é esse, e nós temos e provamos que, de acordo com o que a gente apresenta, você vai ter uma resposta melhor, você vai ter uma sociedade melhor, você vai ter mais educação, você vai ter solucionado todos os problemas da saúde que a gente enfrenta hoje, com esse problema sério mundial aí, e tudo mais. Ninguém apresenta isso. Então, gente, acorda. Quem fala essa palavra impeachment não sabe nem o que está falando. Não sabe do que está falando. Primeiro, porque a ferramenta não é uma ferramenta para se usar da forma que está se pregando por aí. E segundo, que tudo que você apresentar, para você ser honesto, legítimo, você tem que ter uma proposta. Né? Então, veja, isso precisa ser repensado e reanalisado. Né? Porque nenhum grupo, nenhum jurista, ou nenhum grupo que represente aí alguma parte da população, né, seja profissional, político, apresentou alguma coisa que seja razoável. Até porque não apresentou nem os problemas. Não apresentou nem os problemas. A maioria que ataca a governabilidade desse país apresenta os problemas para depois vender a solução. Ou ele ataca o problema, ou ele cria um problema para depois vender a solução. Então, eu sinto muito, não tenho o que dizer sobre isso. É lamentável que as pessoas se permitam, né, trabalhar com esse tema dessa forma. Walter, eu tenho a última pergunta para você. Oi? E nós temos mais uns 5 minutos aí de prorrogação. Você tendo contato com a Confederação dos Mundos, como você enxerga essa exposição de médios incorporando ETs, aparecerem dentro dos youtubers aí, né, incorporando ETs? Qual a finalidade disso diante da Confederação? É o Renato de Oliveira que faz essa pergunta sobre essa questão de pessoas incorporando ETs, se são seres confederados, se são mistificações. Como é que você vê isso? Bom, mesmo aqui
aqueles ETs que já estiveram com a gente historicamente aqui, em trabalhos de laboratório, de pesquisa, de abdução, de tudo mais, eles não têm o menor interesse de incorporar em ninguém. Esses daí, que são os mais densos, que são os colonialistas, posso chamar, ou têm um interesse próprio da linhagem deles, um interesse talvez até egoísta, tal, de usar, né, usar o seu semelhante ou um humanoide para, né, para transportar sua carga genética, porque eles são clones, tem toda uma história aí em relação a esses que já estavam presentes aqui, nem esses têm interesse em incorporar. A Federação Galáctica passa muito longe, mas anos-luz, talvez a distância multiplicada por 1 milhão de anos-luz de eles precisarem usar o corpo como um cavalo ou a consciência de alguém para se comunicar com a gente, ou fazerem isso. Então, até onde eu estudei, até onde eu sou informado sobre esses assuntos, né, não existe incorporação de extraterrestre em ser humano. O que, de fato, pode estar acontecendo é que seres da quarta dimensão zombeteiros se apresentam desse jeito, porque, às vezes, até o próprio que permite isso acontecer usa isso porque hoje falar sobre esse assunto, de certa forma, causa interesse nas pessoas. Talvez seja enfadonho se dizer que simplesmente é o espírito A, B, C ou D que está passando uma mensagem. Então, se tiver a grife de ser um extraterrestre, alguns se interessam mais, até por desconhecimento, por não saber que isso não acontece. Então, pelo que a gente conhece. Agora, se alguém fizer isso, de fato, né, receber, bom, vamos supor, né, o comandante Astar, vou receber o comandante Astar aqui, nós somos abertos para aprender com isso. De repente, pode ser uma forma nova de agir, mas pelo que a gente aprendeu, o que é espírito, o que é corpo, o que é alma, né, o que é conexão, né, o que é uma canalização, o que é uma incorporação, pela federação não acontece. Não acontece, não. De jeito nenhum. E os que estão aqui, se fosse assim, já estava... O pessoal já estava incorporado aí há séculos com eles aqui. E eles nunca usaram isso porque eles não precisam. A dinâmica de vida e de relação deles com a Terra, com a gente, com o que eles pegam aqui e com o universo, não é por aí. Eles não precisam mandar recado em cima de ninguém ou ficar conversando com ninguém. Então, isso... Agora, eu nunca fecho a porta para dizer isso é uma bobagem, isso não existe, estilo Padre Quevedo, né? Isso não existe. Se um dia alguém efetivamente, né, demonstrar isso e houver realmente uma mensagem que traga essa informação, estamos abertos a aprender. Agora, até aonde a gente sabe, o que nos foi ensinado, porque eu também não falo aqui coisas que eu sei, eu fui ensinado, né? Eu tenho pouco tempo nisso. Eu até me sinto honrado de estar aqui falando com vocês, porque eu só tenho 20 anos de pesquisa nisso. A Ângela, pouco mais do que isso, bem mais do que isso. Hoje eu assisti uma live de uma pessoa aí que tem 60 anos de estudo nisso, outra tem 40 anos nisso. Então, quando vocês escutam alguém falar, né, na internet, muitas vezes a pessoa tem uma longa jornada para entender todo esse processo, para saber de tudo isso, né? Então, é isso. E, resumindo, é fácil e tranquilo. Bom, Walter, nós estamos nos nossos momentos finais. Eu gostaria que você deixasse seus contatos. Gratidão por esse programa, porque é muito esclarecedor. Você deixasse seus contatos, porque vem muitas perguntas para ti. Eu vou pedir para o pessoal entrar em contato diretamente com você e, claro, continuar mandando as perguntas, porque são programas bastante interessantes, esclarecedores. O Walter, ele é muito corajoso, ele é um agente transformador que vem sem medo de colocar a verdade à tona. Então, Walter, seus contatos para o nosso pessoal, e gratidão mais uma vez pela tua presença e até a próxima sexta que vem, né? Com o novo ponto X. Então, pessoal, o meu e-mail é Walter com W,
tem um H, depois do T ali, Walter tem um H, porque senão confunde com o e-mail de um colega que também é advogado, Walter, com TH, ADV, que é advogado, hotmail.com. Tá? Então, vocês podem escrever, tirar dúvidas, fazer comentários, está aberto. Eu tenho respondido e-mails do pessoal que me escreve, é muito bacana, né? Às vezes pedem até livros sobre tudo isso, e isso que a gente fala aqui, no momento, não está escrito em livros, né? Sentir, viver, pesquisar, ouvir, né? Ver essas experiências acontecendo, né? Mas nós estamos abertos para isso. Agradeço imensamente a TV Bática, ao Wagner, a Karen, a minha irmã de jornada, a Ângela, né, a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né, nos ouvindo, e estamos aí, semana que vem teremos mais um tema aí, e façam isso que fizeram, façam perguntas, perguntem, não existe pergunta que não possa ser respondida, ou que não deva ser respondida, toda dúvida tem que ser tirada, e a gente está aqui com muito carinho, com muito afeto para atender vocês. Então, muito obrigado, Cris, e até a semana. Gratidão, pessoal. Até o próximo, né, ponto zero, na próxima sexta com o Dr. Walter Trebes. Vem com a gente nessa jornada. Até a próxima, pessoal.